e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus, como de costume, está na sua cidade, na cidade de Nazaré, e era um dia de sábado, e ele estava ensinando na sinagoga, quando foi dada a ele a oportunidade, e ele pega um dos rolos e abre exatamente o do profeta Isaías. Como você sabe, se você não sabe, fique sabendo, hoje as nossas Bíblias são separadas por versículos, por livros, por capítulos, mas naqueles tempos os pergaminhos eram abertos e as escritas eram diretas, não tinha capítulo, não existia versículo, a separação foi feita um pouquinho depois. Eis que Cristo então abre exatamente no texto e que diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a curar os contritos de coração e a pregoar liberdade. E quando ele então fecha o rolo e diz: hoje esta palavra se cumpriu, e volta para o seu lugar, imediatamente há um alvoroço, imediatamente as pessoas começam a perguntar: não é este o filho do carpinteiro José? Não é este também um dos irmãos de Tiago? Não estão aqui os seus irmãos? Não está aqui sua mãe Maria? E como é que ele consegue falar essas coisas? E logo aqueles da sinagoga, e logo os principais, e logo os puritanos, e logo aqueles que estavam ali começaram a questionar. E aí Jesus fala duas coisinhas muito básicas. Jesus começa a falar um provérbio, um ditado, e Jesus, como que conhecendo obviamente o pensamento deles, fala assim: vocês devem estar pensando assim, ele fez milagres em Cafarnaum, ele fez grandes coisas, por que não está operando aqui em Nazaré? Diz a Bíblia que Jesus não operou milagres em Nazaré por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse assim: vocês estão pensando acerca de mim, médico, cuide a si mesmo, cuide de ti mesmo e cure-se a si mesmo. E aí Cristo começa a falar duas coisas tremendas. Cristo fala de dois profetas marcantes. Primeiro, esse texto aqui está dizendo que não há profeta que não tenha honra a não ser na sua casa, ou seja, aqui já começa a doutrina do cancelamento à luz da Bíblia. Estamos falando sobre isso. É uma palavra que está em voga, em moda, o cancelamento. Jazinho a gente fala sobre isso, mas a gente vê que não é exclusividade nossa, não é exclusividade minha ser cancelado, não é exclusividade de ninguém ao expor o seu pensamento, principalmente o pensamento cristão, judaico-cristão, em essa pessoa ser cancelada em rede social, cancelada em mídias sociais, cancelada na TV, cancelada em tudo quanto é lugar. Esta pessoa é completamente difamada e ela é totalmente cancelada de todas as coisas. Cristo fala do profeta Elias. Nos tempos do profeta Elias, realmente havia um grande mover de Deus, mas uma foi atendida, foi uma viúva. Nos tempos do profeta Eliseu, uma mulher foi atendida. E aí Jesus falou assim: vocês querem então que eu faça a mesma coisa? Quando Cristo fala isso, diz a Bíblia que essas pessoas expulsam Jesus de Nazaré, mas antes tentam levar Jesus para um penhasco para o matar, mas ainda não era a hora. E diz a Bíblia no versículo de número 29, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até um cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E aí Cristo, então, experimenta a dor do cancelamento. E o que é o cancelamento? E o que nós temos visto nesses últimos dias? E o que nós temos entendido por esses dias acerca de uma palavrinha que está virando moda, que eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Na verdade, ela já existe há muito tempo, ela só tomou um nome. Na verdade, o cancelamento sempre esteve presente, inclusive na Bíblia. E eu louvo a Deus, eu louvo ao nome do Senhor Jesus por não esconder absolutamente nada na sua palavra. A Bíblia não esconde nada. Existiam
homens e mulheres na Bíblia que foram literalmente cancelados, ou seja, as suas atitudes geraram revoltas em outras pessoas, a tal ponto de outras pessoas de falarem assim, e não somente falarem para si próprios, mas levantarem outras pessoas contra homens e mulheres que notadamente foram ungidos de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Quando alguém, por favor, se prepare, porque você pode ser um desses ou uma dessas, eu posso ser um desses, e cada um de nós pode sofrer este cancelamento por causa da nossa opinião, e não somente a nossa opinião, mas da nossa fé, da nossa crença, do nosso credo. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a certeza que Ele está presente em nossas vidas, e por isso, pelo simples fato de crermos no Senhor Jesus Cristo, já há um grande indício, já há uma grande possibilidade e probabilidade de você ser cancelada ou cancelado. Prepare-se, porque nós seremos um desses. Cedo ou tarde vai acontecer contigo, se já não aconteceu, por N motivos. Mas o que estamos vivendo e o que Cristo viveu? O cancelamento que Cristo viveu foi praticamente em todo o seu ano de apogeu. Eu não estou falando aqui no ensinamento de Cristo. O ministério de Cristo começa aproximadamente depois dos seus 30 anos e se segue por 3 anos aproximadamente até a sua crucificação, prisão e crucificação. Durante 30 anos Jesus aprende o ofício, Jesus trabalha com seu pai, porque todos dizem, não é esse o filho do carpinteiro José? Jesus tinha profissão, não era vagabundo? Jesus trabalhava com seu pai, Jesus também aprendia, Jesus também ensinava. Diz a Bíblia que quando garotinho Jesus estava falando na sinagoga para homens muito sábios, ou seja, Cristo se interessou sempre, obviamente como Deus, mas como homem e como ser humano, se interessou sempre em se interar com as pessoas, obviamente, mas também trabalhava, e também diz a Bíblia, o profeta fala que ele é experimentado nos serviços, homem de dores, ou seja, trabalhava, experimentado nos serviços, não era qualquer vagabundo. Obviamente, meus irmãos, existem teses muito claras, e eu vou por essa tese que quando Cristo trabalha durante 30 anos, ele sabia que por 3 anos ele ia viajar durante por vários lugares, e ele tinha que ter dinheiro, ele juntou dinheiro para isso, ou seja, de forma honesta, e mesmo quando chamado a pagar imposto, ele falou, Pedro, vai lá, pesca um peixe, e da boca deste peixe vai ser uma moeda muito valiosa, paga por mim e por ti. Ele também pagou o imposto, ou seja, ele cumpriu com todos os deveres e obrigações como cidadão que era, e mesmo assim experimentou o cancelamento durante todo o seu ministério. E eu quero dizer uma coisa para vocês, alegra o teu coração em nome de Jesus. Se eu pudesse trocar o nome, e se a gente pudesse hoje entender sobre cancelamento e sobre ser rejeitado, eu iria para as beatitudes, para o sermão da montanha e para as bem-aventuranças. Quando Cristo fala que nós somos bem-aventurados quando somos caluniados, difamados e fomos odiados por amor dele, isso é uma doutrina de cancelamento que Jesus já fala na sua Bíblia há muito tempo. E quantos de nós não estão sofrendo por isso? Aleluia! Quantas pessoas hoje, por exporem suas opiniões muito claras, na verdade não é opinião, sua fé muito clara naquilo que Deus falou na sua palavra, não estão sendo canceladas, ou seja, não estão sendo ridicularizadas, estão perdendo a voz em vários lugares, mas a nossa voz não será perdida, porque continuamos clamando ao nosso Deus. A gente continua tendo o poder da oração, a gente continua a poder falar que Cristo é o Senhor, mas não esperem coisas melhores, não esperem coisas que vão poder te deixar mais aliviado. E a razão muito clara é se o próprio Cristo não foi poupado do cancelamento, eu só lamento. Cada um de nós vai passar por isso. Cada um de nós vai passar por um tipo de perseguição, como está escrito, que por amor a Ele, por fazer a vontade dEle, nós seríamos perseguidos. Trocando em miúdos, meus irmãos, a gente passa pelo cancelamento desde que a gente se achou como crente no Senhor Jesus Cristo. Alguém entende que Deus está falando? Vocês estão conseguindo compreender o que Deus está falando?
Talvez você esteja chateado ou chateada por algumas coisas que estejam acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lado, no emprego ou na tua vida cotidiana, porque quando nós, diz a Bíblia que se fôssemos do mundo, o mundo não nos odiaria. Sabe o que faz o mundo nos odiar? É a diferença. Em nós está o Cristo vivo, o Cristo que é ressurreto, em nós está aquele que é a fonte da vida eterna, e nós só clamamos e só vamos ao Pai por intermédio dele. Não tem para onde correr. Está colocada em prática na tua vida a doutrina do cancelamento para você. E aí isso é uma bem-aventurança. E às vezes a gente chora, a gente pensa, meu Deus, por quê? Senhor, por quê? Amados irmãos, cada um de nós, se eu fosse contar as minhas experiências aqui dos cancelamentos que eu já sofri, lá fora e aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro, eu não estou falando aqui nesse tempo, eu estou falando na presença de Deus. Mas também aqui dentro. Quantos de nós já não sofreram isso? E vão continuar sofrendo. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Porque se a gente participar do cancelamento para com outras pessoas, tem alguma coisa errada. Mas se a gente ficar na nossa posição e for vítima do cancelamento de outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Sinal que a gente está fazendo aquilo que Deus quer. Sinal que estamos embasados na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu louvo o nome do Senhor Jesus, eu continuo glorificando a Deus, porque apesar de toda a doutrina do cancelamento, apesar de toda a indústria do cancelamento contra os homens e mulheres de Deus, ou contra aqueles que se insurgem para falar aquilo que Deus está mandando falar, sempre há um milagre acontecendo. Queridos, nem todos serão mártires como Estevão, que foi apedrejado até a morte, com o consentimento daquele que depois seria o maior apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Amados, é importante a gente entender que nem sempre será do jeito que outra pessoa passou, mas cada um de nós vai passar por um tipo de cancelamento. E talvez isso comece dentro da nossa própria casa. Professar a fé no Senhor Jesus Cristo é literalmente dizer: eu estou numa contramão. Eu não concordo com aquilo que você que não está em Cristo faz, ou pratica, ou pensa. Não é porque nós não gostamos, é porque não bate, meus irmãos. O que está na Bíblia não bate com o que as pessoas que não têm Jesus fazem. Alguém entende o que Deus está falando? Vocês estão compreendendo o que Deus está falando? Por si só isso já acontece, o cancelamento na minha e na tua vida. Então a gente experimenta isso, gente. Os profetas experimentaram isso. Os homens e mulheres de Deus experimentaram isso. Aleluia! Tentam ser cancelados, mas o Senhor entra com providência. Eu estava estudando a vida de duas mulheres abençoadas. Na verdade, algumas mulheres abençoadas, de Ruth, de Noemi, de Esther. E eu vi o quanto que foi, essas mulheres tiveram que ir à luta literalmente no Senhor para evitar os cancelamentos que literalmente estavam sendo praticamente impostos sobre elas. Eu vejo os homens de Deus, os profetas, os líderes, os grandes alicerces do passado, aqueles que lutaram, aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que foram presos, aqueles que foram empalados, aqueles que sofreram, aqueles que foram torturados. Cancelamento. Porque basta não concordar com aquilo que você fala e o que eles falavam, o que eles pensavam. Cristo Jesus, no caso do Novo Testamento, da igreja neotestamentária, Cristo Jesus é o Senhor. Pronto, você está preso. Você vai virar tocha humana, você vai virar comida de tigre, de leão, você vai ser empalado, você vai ser crucificado, você vai ser... Aleluia, Deus está falando conosco. E quando você vê no período do Antigo Testamento, a mesma coisa. A mesma coisa. O fim de muitos destes era sofrimento, era dor, mas era glória também. Alguém pode glorificar Deus por isso? Quando lá no Império Babilônico, quando 3 jovens foram chamados, na verdade 4, né? Um deles Daniel, mais 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, um desses sábios
foram jogados à fornalha ardente. O que os levou à fornalha ardente? Cancelamento. O que levou Daniel para a cova dos leões? Cancelamento. O que levou José para a prisão? Cancelamento dos próprios irmãos. Por isso que eu falo, a gente às vezes passa por cancelamento aqui dentro, com os próprios irmãos. Eu não estou falando, repito, meus irmãos, sem querer ser pejorativo. Não, quando eu digo aqui dentro, eu estou falando dentro da presença, na igreja em si. Nós vamos sofrer. Agora, qual é o teu ponto de vista? Qual é o teu olhar? Qual é a tua ótica acerca disso? Ou você se dobra e diz, ai, coitadinho de mim, tadinho, ó vida, ó azar. Ou você diz, Senhor, eu te glorifico, eu te adoro porque eu sou bem-aventurado. Aleluia! Alguém está compreendendo o que Deus está falando? Ou você se dobra, ou você fala, tudo bem, aceito, é isso mesmo, eu fui cancelado, que bom, Senhor, aí, ó, é isso aí que tu me chamou. Ou você diz, Senhor, muito obrigado, eu te louvo, porque é isso mesmo que tem que acontecer com aquele que levanta a voz profética para falar que Jesus Cristo é o Senhor. É isso mesmo que acontece com aquele que se levanta, que se insurge para falar, eu não concordo, não, mas não é porque eu não concordo porque eu sou o dono da verdade, é porque eu sirvo ao dono da verdade. A verdade é vinda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aí você vai experimentar disso em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade, em todas as situações, a começar da tua casa, da tua família, dos teus vizinhos, da tua vizinhança, do local do teu trabalho, enfim, aonde quer que você vá, o que você for fazer, você vai experimentar isso. Basta que você se revele a alguém que pense ao contrário, e que de preferência, se ao contrário seja exatamente o que a Bíblia fala. Pronto, você é vítima da doutrina do cancelamento. Na verdade, você não é uma vítima. Na verdade, se formos trazer para a Bíblia, diz a Bíblia que você é bem-aventurado. Alguém entende o que Deus está falando? O diabo tentou cancelar Jesus, se deu mal. Diz a Bíblia, diz o texto, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ou seja, onde está a tua vitória, morte? Aleluia, ela foi tragada, porque a chave da morte, do inferno, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Vão tentar te cancelar até a tua morte, mas você não vai perder. Vão pensar que te venceram, porque quando Cristo é crucificado, os principais sacerdotes e todos aqueles que estavam de conluio contra Cristo falaram, oh, que bom, maravilha, menos um. Mas quando tem a notícia que o corpo de Cristo some, começa uma perseguição implacável a todos os seus discípulos, a todos os seus e aqueles que acreditavam. E diz a palavra do Senhor que por algum tempo essas pessoas se esconderam, mas não tem jeito. Elas foram chamadas para revelar ao mundo que Cristo havia ressuscitado, porque o próprio Cristo aparece para elas por 40 dias. Jesus aparece para vários discípulos. E quando dá a ascensão de Cristo, ele fala, permanecei em Jerusalém, porque vocês serão revestidos. E nós já fomos revestidos, queridos. Porque Cristo entendia e sabia que a partir daquele momento, veja bem, olha que coisa tremenda, se o cancelamento a Cristo, se o cancelamento às pessoas até Cristo foi terrível, Cristo sabia que a partir daquele momento o cancelamento ia ser pior. Então só com o Espírito Santo para suportar, só com o Espírito Santo para poder seguir em frente e falar assim, eu não vou desistir de falar que Jesus Cristo é o Senhor, eu não vou desistir desse caminho, eu não vou desistir de buscar a Deus. Estão tentando me cancelar a todo custo, estão tentando calar a minha voz, estão tentando minar a minha fé, e se você não tiver o Espírito Santo, você desiste. É por isso que o Senhor Jesus falou assim, permanecer em Jerusalém, aleluia. E nós já estamos na Jerusalém de Deus, não na celestial, mas nós já estamos na presença de Deus, ou seja, já foi derramado sobre nós o Santo Espírito. É por isso que a gente não desiste, a gente quer até desistir, não vou mentir, gente. Eu vou estar sendo muito hipócrita e muito mentiroso se eu falar assim,
que legal, eu, Fábio, nunca pensei em desistir. Mentira, já pensei várias vezes em desistir. Mas o Senhor nunca permitiu, porque Ele está conosco. Deus está aqui no nosso meio. Nós vamos vivendo, provando do cancelamento e entendendo que a gente só resiste ao cancelamento porque Jesus está conosco, porque o Espírito Santo está conosco. E eu não preciso ser profeta, mas já que eu sou profeta, eu vou liberar a palavra profética para vocês. Se aprontem, porque a partir de então muitos de nós vão ser ferrenhamente perseguidos, mas também se aprontem, porque muitos de nós também serão ferrenhamente abençoados. E quem tentar te cancelar, eu só lamento, o Senhor já está agindo ao teu favor. Você só não pode fazer uma coisa, desistir, vou olhar para trás e falar assim, ok, não, você vai seguir em frente, nós vamos seguir em frente. Nós vamos seguir em frente e nós vamos entender que é necessário, é necessário passar por tudo isso, porque o processo exige isso, o processo exige deserto, o processo exige escassez, mas também o processo te mostra provisão, ou seja, te mostra maná, te mostra codornizes, te mostra água na rocha, te mostra o mar vermelho aberto, te mostra o Jordão abrindo, te mostra as muralhas caindo. O processo também te mostra que nem tudo é tão ruim quanto você imagina. Só não pode desistir, só não pode olhar para trás, porque conosco está o Espírito Santo de Deus. Alguém entende o que Deus está falando? Então prepare-se para ser cancelado em 3, 2, 1. Cuidado! Permaneça na presença do Senhor Jesus Cristo. Permaneça na presença do Senhor Jesus Cristo. E você jamais, nunca será cancelado para o reino de Deus. Podem tentar nos cancelar aqui, mas o reino de Deus não vão cancelar de nós. Ele é nosso. Bem-aventurados sois vós, porque o reino de Deus é chegado para as vossas vidas. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Adore o Senhor. Aleluia.